E aí, bom? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bom Podcast. Esse episódio é para você que dói dos pés à cabeça. A convidada de hoje é a doutora Ana Júlia. Ela é médica reumatologista formada em residência clínica pelo FMG e reumatologia também. Doutora, muito obrigado por vir ao Bom Podcast. Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. É importante falar sobre reumatologia. Muitas pessoas desconhecem, né, essa área e todas as mais de 200 doenças que abrange. Então é importante esse papel de conscientização. Então você é uma médica que trata dores. Sim. É difícil, às vezes, definir o que o reumatologista faz, né? É um nome que não é muito sugestivo de por exemplo, cardiologia, sei lá, lembra coração. Não, e é uma área ainda muito desconhecida, né? Então, o que o reumatologista faz? Ele trata dores, em especial do sistema osteoarticular, né? Então, os músculos, articulações, ossos, mas também existe aí um grupo de doenças autoimunes, que às vezes a pessoa pode ter alterações na pele, não ter dor. Então, é uma abrangência, às vezes, um pouco difícil de explicar, assim, sabe? Mas como eu explicaria? Então, a gente trata dores crônicas, né? Que envolvem aí essas estruturas que eu falei, doenças autoimunes, que envolvem o sistema osteoarticular também, né? Então, lúpus, artrite reumatoide, Sjögren, espondiloartrite, que o nome mais conhecido ainda é espondilite anquilosante, mas mudou de nome recentemente. Também doenças metabólicas como gota, que também envolve ali as articulações, né? Osteoporose, que também é uma doença do osso. Então, é uma abrangência longa, assim. Mas o cerne principal, realmente, o dia a dia do reumatologista, eu diria que é a dor. Deixa eu voltar um pouquinho. Então, você é cria de Montes Claros. Sim. Moca, aquela cidade maravilhosa. Sim. E por que você escolheu a reumatologia como profissão e especialização? Pois é, essa pergunta é boa, assim. Tudo começou com eu gostar muito de clínica médica, aí eu tive que partir para drogas mais pesadas, que era reumatologia, no caso. Mas é isso mesmo, assim, eu acho que eu sempre fui uma pessoa curiosa, desde de criança me interessava entender o porquê das coisas, e aí quando eu fui para a faculdade de medicina, eu nem conhecia a reumatologia, né? Eu fui com o coração aberto, pensando em muitas coisas, e eu me apaixonei pela clínica médica, que é essa medicina geral do adulto, vamos dizer assim, né? Então, os diagnósticos, o raciocínio diagnóstico, então tudo aquilo, para mim, era fascinante, pensar por que uma coisa estava acontecendo, o que fazer naquela coisa. E aí, quando eu já estava ali, aí eu decidi fazer a residência de clínica médica, né? Na residência de clínica médica, para quem não sabe, gente, a residência é depois que a gente se formou, né? A gente começa nossas especializações. Eu fiz a residência no Hospital das Clínicas, aqui da UFMG, como você mencionou, e lá tem no Hospital das Clínicas, por ser um hospital quaternário, assim, né, um hospital federal, a gente tem os casos raros, às vezes vão para lá, e a gente tem muito caso de reumatologia lá em internação, e aí eu tive esse contato, eu achei interessante, e eu acho que eu gosto disso, a reumatologia, ela é abrangente, né, ela pega todos os sistemas, eu acho que eu gosto desse olhar global, assim, eu não queria ficar em um órgão só, vamos dizer assim, e eu gosto, e é uma área basicamente de raciocínio diagnóstico, então era o que mais me fascinava. Então, assim, é o que eu mais gosto, mas também é o que é mais desafiador, e que eu fico pensando assim, gente, por que eu gosto de coisas difíceis? Então, mas assim, quando eu tenho meus momentos assim de que eu fui inventar isso, meu Deus, eu lembro dessa história, né? Eu lembro assim, eu gosto disso, né? O porquê das coisas, né? Exato. Então vamos lá. O que de fato é esse trem de reumatismo? Porque para mim, reumatismo era apenas uma coisa só, relacionado a uma dor específica. Exatamente. Para a população geral é isso mesmo, assim, né? É como se fosse uma doença só, uma coisa só. E, na verdade, o termo reumatismo, ele é um termo popular. Na verdade, não existe uma doença reumatismo, né? São mais de 200 doenças reumáticas. E às vezes, até por isso a gente tenta orientar os pacientes e falar, olha, não fala que você tem reumatismo. A gente descobriu que você tem, por exemplo, artrite reumatoide. Fala que você tem artrite reumatoide, porque se você vai num pronto-socorro, ou vai em um médico, você fala reumatismo, para o médico não quer dizer muita coisa. Quer dizer só que é um nome popular para dor nas juntas, né? Tipo assim, algumas pessoas usam reumatismo como sinônimo de dor nas juntas, outras pessoas usam como sinônimo de artrite reumatoide, outras como sinônimo de febre reumática, falando assim da população geral, né? Mas aí, na verdade, é um grande grupo de doenças, né? Então, o termo mais correto seria falar doenças reumáticas, e aí a gente sabe que são mais de 200, né? E o que são artrites?
Artrite, ó, essa é uma ótima pergunta também. Porque a artrite é um sintoma, é uma inflamação da articulação. É isso. E várias coisas podem dar artrite. Gota pode dar artrite, HIV pode dar artrite, hepatite C pode dar artrite, sífilis pode dar artrite, artrite reumatoide pode dar artrite, lúpus pode dar artrite. Então é como se fosse assim, febre. Várias coisas podem dar febre, é um sintoma. Então a artrite é um sintoma. E a gente tem que investigar ali qual que é a causa daquela artrite, entendeu? A artrite, ela é uma doença que ataca as articulações? Isso. E aí é uma inflamação da membrana ali das articulações. Exatamente. E por que as pessoas, elas sentem muitas dores e, principalmente, eu vejo que quem tem artrite começa a entortar membros, entortar dedos? Exato. Isso aí é uma alteração que a gente lembra muito da artrite reumatoide. A artrite reumatoide, então, é um tipo de doença autoimune, também inflamatória crônica, e é um tipo de causa de artrite. É a doença autoimune da reumatologia mais frequente na população geral, e ela, realmente, além da inflamação na articulação, se não tratada, ela pode levar a deformidades, que são, então, assim, aquele imaginário popular das deformidades é muito da artrite reumatoide. Pensa assim, pensa em reumatismo, pensa em dedinho torto, né? Então, geralmente, é muito, aquele imaginário ali é a mão da artrite reumatoide sem tratamento. Hoje nós temos tratamentos que são capazes de impedir a pessoa de ter deformidade. Antigamente, poucas décadas atrás, era só remédio para dor mesmo, assim, não tinha um tratamento para parar essa progressão, né? Então, isso é um grande avanço na reumatologia, especialmente aí nos últimos 25 anos. E hoje, por isso que é tão importante o diagnóstico, né? Ter o diagnóstico precoce para começar o tratamento e evitar a deformidade aí da artrite reumatoide. A gente até brinca um pouquinho falando que tempo é articulação, porque quem começou com essa expressão foram os cardiologistas, né? Que eles falam assim que tempo é miocárdio. Então, toda vez que você está sentindo uma coisa que pode ser um infarto, você tem que ir imediatamente no hospital. E aí a reumatologia imitou um pouco falando tempo e articulação, porque também você tem no diagnóstico mais precoce possível, você começar o tratamento mais precoce possível, você evita essas deformidades, né? E os outros problemas associados também. E por que o nosso corpo dói tanto de forma inexplicável? É o famoso, se você passou dos 40 e acordou sem dor, é porque você já morreu. Tem ainda essas outras causas que, na verdade, são as causas mais comuns de dor na população, são o que a gente chama muito de... tem um nome disso, assim, que a gente fala partes moles na reumatologia, que são as tendinites, bursites. Elas são mais frequentes que as doenças autoimunes, né? Então, são essas doenças do tecido conjuntivo ali, das partes, as famosas partes moles. Às vezes a gente até fala assim, reumatismo de partes moles. A gente que fala que reumatismo não existe, a gente mesmo de vez em quando ainda fala, né? Então, tem muito a ver realmente com muitas coisas envolvidas ali. Um dos principais culpados é o estilo de vida que a gente tem também, assim, sabe? Porque as tendinites, as bursites, essas dores localizadas, às vezes elas têm muita associação também com uma falta de um preparo físico, ou às vezes muitas horas trabalhando sentado, muitas horas de sedentarismo, movimentos repetidos, pouco descanso, pouco preparo físico. Então, assim, isso está no cerne de muitas dessas dores, assim, eu tô com uma dor ali que não é uma doença, mas que tá me incomodando, né? Vamos dizer assim, não é uma doença específica. E realmente, assim, tem uma questão do envelhecimento também. Eu não gosto muito de falar assim, é normal, porque tem muita coisa que não é normal. Senão a pessoa fica assim, sentir dor é normal, envelhecer e sentir dor é normal. Não gosto muito dessa expressão, mas realmente algumas coisas se tornam mais frequentes depois dos 40 anos mesmo, né? Então, assim, a gente pode ter ali, às vezes, com o passar do tempo, ter forçado mais uma articulação, um tendão, e poder ser mais susceptível a esses episódios, né? E aí, de novo, entra esse papel ali, né, do preparo físico, né, também. E também da gente cuidar da saúde do sono, que é uma coisa que a gente tem estudado muito também. Então, às vezes, as pessoas estão trabalhando muito, muito estressadas, muito sedentárias, alimentando mal, e aí vem as dores, sabe? Assim, nós não fomos feitos para ficar parados, e hoje a gente está cada vez mais sedentário, assim, o nosso estilo de vida como um todo, né? Elevador, carro, os empregos em geral são muito parados também, então assim, a máquina é como se a máquina começasse a dar pau, assim, né? Então são coisas aí associadas. Reumatismo é uma doença de velho? Não é. Esse é outro mito também. Inclusive, existem doenças reumáticas em crianças. Então, o pessoal ficou com isso, né? Porque uma das dores mais comuns na reumatologia e das doenças articulares, melhor dizendo, é a famosa artrose,
que o nome científico correto seria osteoartrite, né? Mas todo mundo ficou esse nome consagrado aí de artrose, que tem a ver com o desgaste da cartilagem. Realmente, as osteoartrites, as artroses, são mais comuns depois dos 50 anos, depois dos 60 anos, e elas são as mais frequentes em número, né? E aí ficou isso na cabeça da pessoa, né? Ah, isso é coisa de velho. Mas a gente, como a gente comentou, a gente tem muitas doenças reumáticas, então a artrite reumatoide, ela pode acometer pessoas com menos de 30 anos, pode acometer... Existe um subtipo ainda que chama artrite idiopática juvenil, que acomete crianças, às vezes até, assim, 3 anos, novinhas, né? Então, adolescentes, então é uma outra questão. Inclusive, falando agora, a reumatologia, ela tem grandes grupos de doenças, assim, a gente tem as doenças autoimunes, as doenças metabólicas, as doenças degenerativas, as doenças de parte mole, deixa eu ver se eu deve ter alguma coisa que eu falei, esqueci aqui, mas lembrei dessas. Dentro das doenças autoimunes, o lúpus e a espondilite anquilosante são mais comuns em jovens. O lúpus é mais comum em mulheres, o início, né, por volta de 20 anos de idade. E a espondilite anquilosante, ela é mais comum em homens, mas pode acometer mulheres também, né? Também com menos de 40 anos. Então, é um mito que a gente também tem que desfazer, porque senão, às vezes, as pessoas nem procuram ajuda achando que, não deve ser nada, reumatismo é coisa de velho, eu devo estar estressado demais, trabalhando demais, e às vezes não procura ajuda, né? Mas qual é a causa direta de uma artrite reumatoide? Então, essa é uma pergunta difícil, porque a gente fala que a causa é multifatorial, sabe? Ou seja, são muitas causas associadas. Tem um lado genético, sim, então tem um lado ali familiar, mas menor que outras doenças conhecidas, como diabetes, pressão alta, às vezes elas têm uma carga genética até maior que a artrite reumatoide, sabe? Mas sim, existe uma origem genética também, uma tendência ali familiar. A gente também pode ter outras causas como infecciosas. Algumas infecções, elas podem ser gatilho para uma pessoa desenvolver artrite reumatoide. É claro que o que a gente entende na teoria, assim, também é que provavelmente essa pessoa já tinha uma tendência, ela tinha um gene ali que estava adormecido e veio uma coisa e foi gatilho, sabe? Existe até uma bactéria que dá um tipo específico de gengivite, que é a Porphyromonas gingivalis, que ela pode ser um gatilho para artrite reumatoide. Cigarro é um grande vilão, assim, de ser gatilho também, comprovadamente, sabe? Ele leva uma alteração na citrulinização de uma proteína que acaba gerando esses anticorpos estranhos que atacam partes do próprio corpo, né? Então, o cigarro também foi um grande mal do século, assim, para ser um gatilho para artrite reumatoide. Algumas pessoas até falam que se nunca tivesse existido cigarro, nunca tivesse sido moda, talvez a artrite reumatoide seria rara, igual outras doenças na reumatologia que são raríssimas, assim, coisa de, menos de 60 casos em 100 mil habitantes, assim, sabe? Mas o cigarro veio e ele foi um grande gatilho mesmo. Então, há alguns estudos também com questões intestinais, da microbiota intestinal, é uma área que também é muito estudada e vem avançando, né? Mas tá vendo como é complexo, né? Porque realmente não é uma causa só, são várias coisas ali que podem estar associadas, né? E às vezes tem um paciente que, eu não sei de ninguém da minha família, eu nunca fumei. A gengivite às vezes é difícil, né? Que às vezes a gente não consegue ter o diagnóstico certinho, mas teoricamente nunca teve gengivite, nunca teve uma grande infecção, e aí? Às vezes a gente fica meio sem explicação. Provavelmente foi um gene que estava carregando na família e não desencadeou nas outras pessoas, desencadeou nela, sabe? Então, é uma coisa, ainda temos mistérios aí na origem das doenças autoimunes. É certo eu falar que a artrite reumatoide ataca mais mulheres? É certo. A artrite reumatoide é mais frequente em mulheres. Pode acontecer em homens também, mas ela é uma doença mais frequente em mulheres. O início mais comum é ali por volta dos 40 anos, mas como eu disse, pode acometer pessoas com menos de 30 anos, inclusive eu tenho algumas pacientes com menos de 30 anos, né? E lúpus também é uma doença mais frequente em mulheres. A fibromialgia, que não é autoimune, né? É outro mecanismo de ação ali que nós vamos conversar também é mais frequente em mulheres. Das doenças mais frequentes, só a espondilite anquilosante que é mais frequente em homem, praticamente. Não sei se eu posso falar só, mas é uma das poucas que é mais frequente em homem. A grande parte mesmo das doenças autoimunes é mais frequente em mulheres. E é uma questão também, por quê? Será que é questão hormonal? São coisas aí que a gente fica também não sem uma explicação tão certinha assim, mas a maior hipótese, no caso das doenças autoimunes, é que seja a questão hormonal, sabe? Tem os questionamentos também, assim, como a gente sabe que o gatilho emocional é importante nas doenças autoimunes, também vem essa questão da sobrecarga feminina, então, assim, se poderia ser um gatilho, né?
E é possível, assim, na verdade a gente sabe que gatilhos emocionais são importantes também, como ali um pico, né, para a pessoa desenvolver, ou se ela já tem, piorar, né, o estado de controle. A artrite reumatoide, ela também afeta a autoestima das mulheres? Sim, por conta muitas coisas, né, eu acho que tem a questão física, que felizmente hoje as pessoas têm chegado no reumatologista, especialmente assim em capitais, né, tem chegado no reumatologista cedo. É difícil a gente ver aquelas deformidades igual a gente via antes. Às vezes a gente ainda vê, sabe? Especialmente no interior, contexto assim de pacientes com pouco acesso à saúde, né? Às vezes demora a chegar no reumatologista, mas a parte da deformidade, felizmente, tem diminuído, mas isso seria já uma questão também ali que mexe um pouco com a imagem, então mexe ali a autoestima também. Mas eu diria que talvez o que mais incomoda do ponto de vista de autoestima das pacientes seria essa questão, assim, de não estar rendendo mais como rendia antes. É o que eu vejo, assim, hoje eu não dou conta das coisas que eu dava antes. Então isso mexe muito com a autoestima, né? Outra questão também, assim, às vezes, que a artrite reumatoide, assim como outras doenças na reumatologia, é bastante doloroso quando a pessoa está em crise e tudo mais. Então, às vezes mas só quem tem é que sabe, né? Assim, às vezes a pessoa olhando de fora acha que não, que ela tá fazendo drama. Então, isso é outra coisa que também mexe com a autoestima, né? A desconfiança, às vezes, de pessoas da família, do trabalho. Então, outras questões que influenciam. Eu perguntei sobre autoestima porque deve ser muito difícil para uma mulher não conseguir usar um anel, por exemplo. Ainda tem isso também. Um bracelete, uma pulseira. Exatamente. Então, essa aí é outra questão aí que influencia também. É uma questão comum de quem sofre com reumatismo. No geral. Exato. É uma questão comum, frequente, assim. Eu ainda vejo que a limitação é o que mais incomoda. Por incrível que... Assim, estética é importante também, mas a limitação é o que mais incomoda, assim, as pacientes, sabe? Eu queria dar conta das coisas que eu dava antes, assim, acho que é uma queixa mais frequente que eu vejo, assim, no meu dia a dia. Quando eu devo procurar um reumatologista? Então, se você está com uma dor, ou numa junta, ou num músculo específico ali, numa região específica, por mais de 3 meses, ou quando você está com dor difusa por mais de 3 meses. Essa seria a explicação, acho que mais geral que eu consigo dar, porque eu fico me perguntando isso também, eu falei assim, gente, que difícil orientar uma pessoa a ir no reumatologista. Mas eu diria que é uma dor realmente está durando mais de 3 meses, ela não é normal, a gente tem que avaliar. Às vezes não é uma artrite reumatoide, não é um lúpus, mas pode ser algum quadro ali, de impacto femoroacetabular, sei lá, que a gente vai precisar trabalhar um fortalecimento, alguma tendinite, né? E a dor difusa nem se fala também. A dor difusa tem uma grande chance de ser fibromialgia, que é uma das causas mais comuns de dor difusa, e ela precisa de avaliação e tratamento. Então, eu diria, esse é o resumo maior, né? Mas é claro que existem aquelas coisinhas também que às vezes a pessoa nem tá com dor ainda, né? Tipo assim, se ela começa com uma mancha. Mas assim, eu entendo que se ela tá só com uma mancha e não tá com mais nada, faz mais sentido ela ir no dermatologista. O dermatologista pode pensar em doença autoimune e encaminhar pra gente, né? Então, eu acho que o resumo maior seria esse foco aí na dor crônica, sabe? Dor é muito subjetivo e muito multifatorial também. Mas quando procurar um ortopedista ao invés de um reumatologista? Porque na minha cabeça as coisas estão... Eu tô sentindo dor no meu pé. Eu vou num ortopedista especialista em pé. Mas às vezes eu deveria ter ido no reumatologista. Como assim? Exato. Essa confusão é comum. Inclusive, essa divisão é difícil também. Porque assim, a ortopedia, ela foi se especializando, em especial, no tratamento cirúrgico. Mas o paciente não sabe se a coisa dele é de tratamento cirúrgico ou não, né? Olha que coisa difícil. Então, assim, mas aí um resumo do resumo também seria assim, se teve trauma, se você realmente caiu uma coisa no seu pé, você sofreu um acidente de carro, foi depois que você caiu em cima do braço, uma coisa assim que tem muito associado com mecanismo de trauma, aí pra mim é mais claro que é o ortopedista mesmo. Agora, se é uma coisa, eu não bati, não quebrei, não aconteceu nada, começou do nada uma dor que tá durando mais de 3 meses... Aí, geralmente, é do reumatologista. Eu entendo que tem colegas da ortopedia que acabam especializando em dor crônica também, fazer essa parte que a gente chama de ortopedia clínica, ou seja, tudo que não é cirúrgico, né? Tem colegas que também trabalham nessa área. Então, pode ser difícil, assim, às vezes você pode acompanhar com um ortopedista voltado para isso. Ou, às vezes, como as minhas pacientes contam, né? Porque todo mundo vai no ortopedista, porque ninguém sabe que o reumatologista existe, né? É assim, não, eu tô acostumada. Então, às vezes, assim, se você vai numa pessoa
que está muito focada só no tratamento da cirurgia e a não, às vezes, orientar aquele paciente, às vezes ele vai falar assim, não é nada não. E a pessoa fica meio sem orientação, assim, tipo, pô, mas não é nada, ele tá doendo, o que eu faço agora? A pessoa fica meio perdida, né? Então, é por isso que eu falo que geralmente a dor crônica é melhor, sem esses mecanismos de trauma, é melhor procurar o reumatologista, sabe? O que acontece com aquelas pessoas, e é muito comum nos lares brasileiros, tô com uma dorzinha, vou tomar um Dorflex. Tô com uma dorzinha aqui, vou tomar um anti-inflamatório. Tudo que tá doendo é um motivo para tomar um remédio. O que acontece com o uso de medicações sem uma prescrição médica e por conta própria? Pois é. Eu entendo que, às vezes, a gente tem que ter algumas coisas em casa para dar uma socorrida. Eu entendo também que não é tudo a ferro e fogo, assim, né? Só que o que é o perigo é a pessoa realmente ficar só naquilo por tempos, e às vezes a gente vê isso, sabe? Então, um caso recente meu, um paciente com artrite reumatoide que ficou 20 anos usando anti-inflamatório, sabe? Tipo, tinha tempo que eu não via isso. Eu falei, 20 anos usando anti-inflamatório por causa de outra coisa, que ele foi investigar com outro médico, o pessoal falou assim, olha, você parece que você tem artrite reumatoide, vai no reumatologista. E aí, realmente, era uma artrite reumatoide, e ele já tá com deformidades, esse paciente, agora irreversíveis, né? Então, felizmente, ele nunca teve nenhum problema nos rins ou no fígado pelo anti-inflamatório, né? Mas ele desenvolveu deformidades e ele ficou sofrendo com dor, vamos dizer assim, por 20 anos, né? Ele poderia ter usado um tratamento mais efetivo, ter controlado melhor a dor e não ter ficado com essas deformidades, né? Então, esse é o problema. Aquela pessoa que, tipo, se você tá precisando de um remédio para dor todo dia, isso é muito esquisito. Às vezes, assim, fui fazer uma faxina, uma grande faxina em casa. Aí, naquela semana eu usei mais, aí depois nunca mais usei. Beleza, né? Tipo assim, mas assim, se a pessoa tá sempre recorrendo, às vezes a gente vê coisas assim, por exemplo, corticoide é muito bom para dor de um monte de coisa, né? Então, eu também já vi paciente que tava usando há anos corticoide, sabe? Anos. Aí a pessoa já tava com todos os efeitos colaterais do corticoide, né? Que tem efeitos graves, né? De poder aumentar a pressão, aumentar a glicose, uma coisa também de acúmulo de gordura no rosto e no tronco, estrias, então assim, catarata, então corticoide não é brincadeira, né? Então, seria isso, se a pessoa está dependendo e está muito recorrente, ela precisa de uma avaliação, porque senão ela está mascarando alguma coisa que já tem tratamento efetivo, sem ela precisar dessas medicações que o uso prolongado poderia ter efeitos colaterais, né? E qual a diferença de artrite e artrose? Essa também é muito boa. A origem delas é diferente. A artrite, né, então, ela é uma inflamação, né? Então, ela pode ser, por exemplo, agora falando da artrite reumatoide, né? É de origem autoimune inflamatória crônica, como o caso da artrite reumatoide. Você tem essa inflamação dessa membrana que envolve a articulação, produz substâncias ali, que no caso da artrite reumatoide, ela pode ser inclusive corrosiva para o osso, né? Então, por isso que a gente fala que ela é deformante e tal. Beleza. Já a artrose, que o nome científico mais correto seria osteoartrite, mas a gente ficou aí com a artrose mesmo popularmente, ela já é uma alteração da cartilagem que separa que tá naquela articulação separando os dois ossos, vamos dizer assim, mais popularmente. Então, você tem um desgaste daquela cartilagem, e isso vai levar com que um osso encontre com o outro, e essa superfície do osso, ela é bastante inervada. A cartilagem em si, ela não é inervada, então você não sente dor na cartilagem, mas a superfície do osso é. Então, quando você começa a expor essa superfície, isso é doloroso, sabe? Então, a artrose, antigamente a gente achava que era só desgaste também. Também, hoje a gente sabe que não é só desgaste. Provavelmente a gente tem uma alteração ali em alguns genes do colágeno que favorecem esse desgaste, e tem um pouquinho de inflamação local também. Só que é diferente da inflamação de uma doença autoimune. A inflamação da artrite reumatoide, ela é exuberante, ela produz muitas substâncias ali, citocinas pró-inflamatórias, que podem ser corrosivas e tal. E, inclusive, ela é uma doença sistêmica, né? Então, a artrite reumatoide, ela também aumenta o risco de infarto de AVC, por exemplo, por causa dessa inflamação, se a pessoa não tratar, né? Já a artrose, ela é mais local ali, ela é uma questão da cartilagem e tem aquela inflamaçãozinha local, sabe? Doutora Ana, por que muitas pessoas afirmam que sentem mais dores em tempos frios, em inverno, sente a musculatura travar mesmo? Isso é verdade, não é um mito. Realmente a dor aumenta no frio. Por que isso acontece? Alguns mecanismos. Existe uma vasoconstrição, ou seja, a constrição dos vasinhos da superfície,
que acontece no frio para nos proteger, para a gente armazenar calor para as partes mais importantes do corpo mesmo. Então, as extremidades sofrem mais, né? E isso, essa redução da circulação, vamos dizer assim, porque tem essa vasoconstrição, ela torna a pessoa mais sensível para a dor. Ela altera um pouco o limiar da dor, a dor fica mais perceptível. Então, esse é um dos grandes mecanismos. Além disso, a própria musculatura, também como ela está menos irrigada, assim, vamos dizer, ela tem uma tendência a ficar mais contraída, mais tensa. Existe também uma contratura muscular para gerar calor, para nos proteger, né? Então, isso também aumenta a sensibilidade à dor. E também tem uma questão meio social, comportamental, que as pessoas tendem a ficar mais paradinhas, às vezes param os exercícios que estavam fazendo, as academias geralmente ficam até mais vazias, e a gente sabe que o movimento é importante inclusive para evitar dor, né? Então, assim, a pessoa, essa questão comportamental de ficar mais paradinho vai também ajudar a ter mais dor. Então, são coisas biológicas que acontecem para armazenar calor, que aumentam a nossa sensibilidade à dor, e também comportamental, que as pessoas tendem a ficar mais paradinhas, o que acaba piorando a dor também. Existe uma eterna briga entre gelo e calor. Uhum. Em caso de dores e articulações, qual é o mais recomendado? Pois é. Exatamente, essa é uma discussão boa. Geralmente as coisas agudas, né, igual a gente vê num jogo de futebol, uma trombada lá, aí nessa situação se coloca gelo, né? Então, assim, para coisas agudas, traumas, contusão, não, melhor pancada, melhor falar assim, né? É melhor o gelo. Já questões crônicas, né? Em geral, é melhor o morninho, justamente para melhorar ali a circulação local e ajudar na dor, sabe? É claro que existem situações e situações. Às vezes tem paciente que percebe, né, que fica melhor com gelo, aquelas coisas, né? Esse é um geral, assim, que eu tô dando. Mas, por exemplo, tem uma tendinite que ela é meio crônica, ela pode durar mais de 3 meses aí, mas ela é mais para uma coisa que dura entre 1 mês e 3 meses, que é a tendinite de Dequervain, que é bem nesse nosso tendãozinho aqui, tem muito a ver com o celular, mexer com o celular, e também, às vezes, movimentos repetidos com a mão aqui, que geralmente ela melhora com gelo, por exemplo, sabe? Mas é porque ela não é tão crônica, assim, ela não é um quadro igual uma artrite reumatoide, né? Ela é uma coisa ali meio subaguda para agudo mesmo, né? Então, mas assim, uma grande divisão para facilitar para as pessoas seria isso, pancada, coisas agudas, gelo. E coisas mais crônicas, a minha artrite aqui da artrite reumatoide, meu joelho deu uma piorada e tal, geralmente a compressinha morna é melhor. E fibromialgia? Que BO é esse? Pois é, fibromialgia é uma questão complexa de explicar, porque a gente tá muito acostumado assim, eu fiz um exame de sangue, e no exame de sangue mostrou que eu tenho problema na tireoide. Eu fiz um exame de sangue e mostrou que eu tenho diabetes. Eu olhei minha pressão, umas 3 vezes ela tá alta, então eu tenho pressão alta. Então a gente tá acostumado com muitas coisas objetivas, assim, né? E o ser humano gosta de coisas objetivas também, ó, critérios bem definidos, você vê um exame ali que acusou sua doença, né? Já a fibromialgia não é assim, ela não é diagnosticada por exames, né? Ela é uma doença, na verdade a gente até fala que ela é uma síndrome dolorosa crônica, por quê? Porque não é só dor, ela tem outros sintomas que eu vou comentar, e dolorosa por quê? Porque a principal característica é a dor difusa, porque realmente ela não é localizada, então, assim, geralmente são grandes áreas do corpo, então, e em geral mais de um quadrante do corpo. Então, por exemplo, a parte metade da minha parte de cima e a minha perna, ou então as 2 pernas, ou então os 2 braços, às vezes difuso mesmo, né? Crônica, porque é uma situação que está durando mais de 3 meses, e síndrome, como eu falei, são mais sintomas. E quais outros sintomas além da dor são esses? A fadiga crônica, que é essa questão do cansaço, exaustão. Os distúrbios de sono são muito frequentes, então um sono de má qualidade, ou um sono interrompido, ou uma insônia, mesmo a pessoa nem consegue dormir. E as alterações de humor, em especial a ansiedade e depressão, elas podem ser gatilhos, mas elas também podem ser consequências, sabe? Então tem uma mistura aí muito grande. Então, ela é uma doença que a gente tem alteração das vias neurológicas que regulam a dor. Então, é uma desregulação desse sistema, sabe? Uma coisa que não era para dar dor, né? Tipo um abraço, naquela pessoa pode gerar dor. Porque é como se ela tivesse exacerbado a via neurológica dela que leva o sinal da dor, tá, tipo, reconhecendo uma coisa como dolorosa e ela não é, sabe? E isso é uma coisa ali a nível de neurotransmissores, é uma coisa molecular, assim, que mesmo se você biopsiar, se fizesse exame de sangue, ressonância, não vai aparecer, porque é uma coisa molecular ali, sabe? Então, por isso que ela vem sendo estudada especialmente, claro, ela vem estudada há muitos anos, mas assim, mais categoricamente dos anos 90 para cá, então é uma coisa recente, né, vamos dizer assim,
ela tem esse lado de não ser vista em exames, então isso causa muitas confusões das pessoas, né? Então, às vezes, muita gente acha que não existe, né? Tipo assim, então tem muito paciente que fala isso, eu já ouvi que não existe, que é coisa da minha cabeça e tal. Essa questão do emocional, da saúde mental, a gente sabe que pode ser gatilho e pode ser consequência, e a pessoa que já tem a fibromialgia também, se ela tem um grande trauma depois, a fibromialgia dela que estava controlada pode descontrolar. Então, isso é uma verdade. Mas aí, as pessoas pegam isso e pensam assim, então ela é uma doença emocional. Não, aí já não é verdade, entendeu? Ela é uma doença de alteração das vias neurológicas que atuam ali na regulação da dor, então é uma doença orgânica, só que sim, gatilhos emocionais são os mais importantes, inclusive. Então, por isso que tem tanta polêmica, tanto BO, assim, porque é uma coisa que você não vê em exames, que realmente tem a ver com saúde mental também, então, como gatilho, né? Então, isso aí já vem muito preconceito envolvido. É uma doença mais frequente em mulheres, então também vem esse lado aí, às vezes, da saúde feminina, às vezes, ser um pouco, né, deixado um pouco de lado. Então, é por isso que ela é um caldeirão de polêmicas, né? Vamos dizer assim. Mas é uma doença muito frequente, a gente não pode esquecer dela. As estatísticas, se não me engano, no Brasil é tipo assim, 2,5%. Eu acho que é mais, gente. Eu acho que é subestimado esse valor, não é possível. Porque é o que a gente mais atende no consultório, sabe? E assim, eu vejo que ela tem sido mais falada nas redes sociais, na mídia como um todo, desde a Lady Gaga, sabe? A gente não ouvia muito falar sobre fibromialgia, né? Então, assim, teve aquele Rock in Rio que ela cancelou por causa de crise de fibromialgia. E eu vejo que desde lá as pessoas falam mais sobre a doença, né? Então, é interessante que tem sido mais discutida aí nas redes sociais, né? Nossa, eu falei muito, né? Você tá aqui é pra falar mesmo, doutor. Eu tô aqui pra aprender e pra trazer informação pro nosso público que provavelmente sofre com dores diversas sem saber o motivo. Uhum. Mas você é uma pessoa que ama corrida. Sim. Pessoas com fibromialgia ou artrite reumatoide podem correr? Podem sim. Claro que vai ser um preparo, né? Assim, tem muitas situações. Por exemplo, eu já tive pacientes que tiveram diagnóstico de artrite reumatoide, jovens, né? 26 anos, 25 anos ali, e que tinham um histórico de ser sempre ativa. Eu lembrei de 2 pacientes agora, elas eram muito ativas. E aí vieram as dores, que elas deram uma parada, mas a gente começou o tratamento e queria melhorar, né? Assim, ela queria voltar. Para essa pessoa vai ser bem mais simples, porque ela já tinha um preparo físico, ela só parou ali por causa que começou a desenvolver os sintomas da doença, mas é só começar o tratamento e restabelecer, que a pessoa vai voltando aos pouquinhos e, né, vai conseguir evoluir bem. Até assim, querer fazer crossfit, corrida longa, é possível, né? É uma questão de preparo, né? Agora, outras situações são, às vezes, a pessoa que já é sedentária há muito tempo, desenvolve a doença, e a gente sabe que faz parte do tratamento das doenças reumáticas como um todo, fazer exercício físico. A gente vai ter que ter um cuidado a mais, né? Porque a pessoa tem dor, ela tem fadiga, então vai ser aquele começo mais lento, uma evolução mais progressiva, respeitando os limites da pessoa, sabe? Mas é super possível. E é o que a gente quer, né? Que, na verdade, faz parte do tratamento, que a pessoa consiga fazer exercício. Então, vamos entrar em polêmicas. Uhum. Pessoas que têm artrite ou fibromialgia podem fazer agachamento? Pode. Porque me dá uma raiva quando alguém fala, você não pode agachar. Você não pode fazer o banco extensor, por exemplo, porque você tem algum desgaste, alguma articulação tal. Me dá até arrepio quando eu escuto isso. Não, isso dá muita raiva. Eu também tenho raiva, porque isso... Se algum profissional de saúde falou isso com um paciente, cara, pra você desfazer isso na cabeça do paciente, dá um trabalho tremendo. Eles realmente acreditam que não podem, sabe? Mas o doutor tal me falou que não podia, sabe? Não, gente, pode, Tanto que a gente faz agachamento todo dia em casa, no nosso dia a dia. Senão você não podia usar o vaso sanitário, por exemplo, né? Você tá precisando agachar para usar ele. Então, é uma questão de preparo, né? Assim, de ter uma estratégia ali do exercício físico, né? Mas sim, é possível, né? Então, assim, é só uma questão de planejamento. Também tem uma raiva disso, porque a pessoa fica com isso, pra tirar isso da cabeça, igual assim, corrida desgasta o joelho. A gente já sabe que não, sabe? Então, é claro que você também, se teve um diagnóstico hoje, você tá sedentário, não quer dizer que você vai sair correndo amanhã. Vai ser uma coisa, assim, planejada, com fortalecimento e tudo mais, né? Mas é super possível, não é uma proibição.
Existe algum esporte contraindicado? Por exemplo, na minha cabeça já veio o CrossFit. Pois é. E na verdade não é contraindicado, olha só que loucura, né? É claro que o CrossFit, ele é um exercício ali que é mais pesado, assim, que ele é complexo em algumas situações, né? Porque ele tem um aeróbico também, assim, como eu vou falar? É mais ou menos uma coisa de circuito, né? Um HIIT, talvez seja uma melhor expressão. Então, que acaba exigindo um certo preparo também aeróbico da pessoa, tem os movimentos de repetição de peso, e às vezes tem esse clima, assim, um pouco de competição, né? Que às vezes a gente não quer ficar para trás quando está numa aula coletiva. Então, são coisas que a gente tem que ficar atento. Mas se a pessoa, ela tá num lugar ali, que ela tem um professor legal, né? Um instrutor legal, que vai estar corrigindo mais ou menos os exercícios, é uma coisa possível. Então, uma dessas pacientes que eu dei exemplo, ela fazia CrossFit, aí ela deu uma parada e depois ela foi voltando, sabe? Agora, assim, sou sedentária de tudo, tive o diagnóstico, tô começando o tratamento, vou pro CrossFit. Aí, às vezes, talvez seja meio pesado nesse momento, mas aí a pessoa pode começar um preparo e não é impossível ela fazer, sabe? Existe um esporte atualmente que é moda, que é febre, e eu defino assim, se você é ruim em qualquer outro esporte, pode ir pro beach tênis, que lá é o lugar de pessoas que não serviram pra nada, mas vão aprender a jogar. É mesmo, porque eu nunca joguei beach tênis, você acredita? Pessoas que foram ruins em qualquer coisa, negação em vôlei, futebol, corrida, basquete, vai pro beach tênis e se encontra. Pessoas que têm artrite, o fato de estar numa areia, um piso irregular, pode comprometer dores? Essa é uma questão, porque realmente tem a questão do terreno irregular, tem às vezes o movimento repetido assim do quadril, do braço. Eu tenho algumas pacientes que fazem beach tênis, então realmente às vezes é uma situação que pode exigir um pouquinho mais, sabe? Então, nessa situação que a gente fala é da pessoa não desistir do fortalecimento. Se ela fizer só o beach tênis vai dar errado. Mas aí o fortalecimento muscular em conjunto é possível, sabe? Mas realmente, e às vezes assim, o próprio beach tênis, por ser um exercício aeróbico intenso e tudo mais, se a pessoa não tivesse nada, ela poderia ter umas dores depois, né? De ali algum tempo jogando. Então, se for uma dor que também a pessoa vai recuperando, não tem problema, sabe? Assim, a questão é a lesão. Geralmente a lesão vem quando também não tem um preparo físico muscular adequado. Mas é possível, inclusive o beach tênis. Eu sou uma pessoa, eu detesto proibir qualquer tipo de exercício físico. Porque eu sei que ele é muito mais benéfico do que maléfico, sabe? Na maior parte das situações, então é difícil falar assim, olha, hoje eu vou proibir o exercício físico, é difícil. A artrite reumatoide e fibromialgia tem cura? Não, elas não têm cura, mas elas têm tratamento e controle, né? E assim como, falando das doenças autoimunes, né, o lúpus, a espondilite anquilosante, a artrite psoriásica, elas também não têm cura, mas têm controle, né? As doenças na reumatologia que têm cura são poucas, né? São, às vezes, as associadas com uma infecção, né? A pessoa teve uma artrite por causa de uma infecção, aí a gente trata a infecção. Mas uma grande parte mesmo é o que a gente considera crônico. Mas eu sei que o diagnóstico de uma coisa crônica é uma coisa pesada, especialmente que eu tenho pacientes jovens, né? Existe esse mito de ser só em idoso, mas não, muitos jovens. Então, a pessoa pensa, puxa, eu tenho 30 anos, eu tive o diagnóstico de uma coisa crônica. Então, tem um peso muito grande. Mas aí eu quero reforçar que, apesar disso, não quer dizer que é porque você tipo assim, é porque é uma coisa irreversível, inevitável, ela tem controle, sabe? A pessoa pode viver bem. Assim como diabetes, pressão alta, tem muita gente aí, que tá aí vivendo, trabalhando, viajando, casando, e tem diabetes e tem pressão alta, é a mesma coisa. É a questão de você ter um tratamento adequado, para ter uma boa qualidade de vida. E a doença do cachaceiro, que são as gotas? Pois é. Ela também, a gente não considera que ela tem cura, né? Ela também tem tratamento. Entra muito essa questão aí de mudança de estilo de vida, como boa parte das doenças na reumatologia, mas a gente tem essa associação mesmo, né, da gota com consumo exagerado de carne, cerveja, bebidas alcoólicas, que mais? Frutos do mar. Esses são os principais vilões. É o famoso churrasco. Muita cerveja e muita carne. Só coisa boa. Pois é, mas não fique assim, não fique triste. Porque dá para planejar também. Assim, algumas... claro, a gente tende a dar uma reduzida mesmo no consumo de álcool e dar uma controlada no consumo de carne. Realmente, a gente tem que dar uma mexida nisso.
Mas a gente pode pensar em também estratégias. Algumas pessoas já vão ter indicação da medicação. Se a pessoa tem mais de 3 crises no ano, ela precisa da medicação contínua. E às vezes, se a pessoa usando a medicação, ela fica controlada, às vezes dá pra liberar, às vezes, um churrasco, entendeu? É planejado. É difícil falar, porque a gente tá falando pra tanta gente, né? Mas, assim, é possível. Eu tenho paciente que também tem vida social e tem gota, gente. Calma. É porque as coisas, elas podem ser controladas e acompanhadas, né? Doutora, quais são os mitos de quem tem reumatismo e fibromialgia? Por exemplo, uso de colágenos para substituidores. Nossa, tem muitos mitos. Como toda área que tem doenças crônicas, né? O que todo mundo quer ouvir é que tem uma solução, que tem um remédio mágico, né? Chazinho milagroso. O chazinho milagroso. Então, eu entendo que isso é um pouco do ser humano, assim, né? A gente buscar essas soluções, né? Só que isso é um pouco perigoso, porque, assim, na verdade, pode tirar a pessoa do foco do que é mais importante, né? O foco que é mais importante é realmente planejar um exercício físico legal, ter uma boa qualidade de sono, uma alimentação bacana, e no caso de situações que precisa de medicamento, usar os medicamentos direitinho, né? E fazer tudo isso que eu falei dá muito trabalho. Você ter uma rotina de exercício, uma rotina de sono legal, cuidar da saúde mental também, né? A gente falou dos gatilhos emocionais. Ó, pra você ver, tem até aquele meme assim, né? Nossa, gente, mas a quantidade de trabalho que dá para a gente ser minimamente funcional, mas é isso mesmo, né? Então a pessoa devia focar nisso, né? Investir o dinheiro dela nisso também, do que às vezes ela ir procurando suplementações que não têm evidência e que vai, tipo, só fazer ela gastar dinheiro, ficar frustrada, né? Então, o colágeno, ele não regenera a articulação, então às vezes muita gente usa pensando que vai agir ali na articulação, na cartilagem da articulação ali, vai regenerar. Não, ele não regenera. Sobre dor, você poderia me perguntar assim, beleza, ele não regenera, mas ele ajuda alguma coisa na dor? Existem alguns pequenos estudos que sugerem que ele pode ajudar na dor, sim. São estudos, às vezes, meio mal feitos, vamos dizer assim, que a gente tem algumas críticas, mas, de fato, existem. Então, às vezes, se a pessoa fala assim, não, eu já estou fazendo exercício, já estou cuidando da saúde mental, estou na alimentação bacana, estou fazendo meu tratamento base, eu queria testar o colágeno. Também não, tipo assim, tudo bem, sabe? Só tenha na sua cabeça que regenerar não vai e para dor é questionável, entendeu? Tipo assim, então eu não gosto eu não acho correto mentir pro paciente, assim, né? Mas, assim, ter essa conversa franca e às vezes a pessoa querer. O problema é que às vezes a pessoa fica tão focada nessas coisas, e são coisas caras, né? Colágeno é caro, que ela poderia estar usando aquele dinheiro pra pagar uma academia, sabe? Tipo, pra fazer uma terapia, pra, tipo, sabe? Ter um personal. São coisas muito mais funcionais e importantes do que aquilo, né? Agora, tem alguma coisa que talvez possa ajudar, que é tomar sol. Não. Não? Também não? Depende. Porque a recomendação era, não, tome sol de 8 às 10 da manhã ali, ativar a vitamina D, menos dores, geral. Então, a pessoa que vai ser um pouco excluída disso aí vão ser as pessoas com lúpus, que elas não podem tomar sol, ó, pra você ver. Então, realmente, a vitamina D é importante para a saúde osteomuscular e para outras funções, né? Então, a gente tem uma parcela aí. A parcela mais importante da vitamina D nossa é realmente obtida com a exposição ao sol. O que é um problema também, porque hoje em dia poucas pessoas têm tempo para se expor ao sol e existem os problemas da exposição do sol também, né? Por exemplo, o câncer mais comum no Brasil é o câncer de pele. A gente tem toda essa incidência solar, né? Então a gente tem que lembrar disso também. Na questão das outras doenças não lúpus, vamos dizer assim, não teria uma grande proibição desse sol nesses horários mais controlados, né, e tudo mais. E teria esse lado positivo aí também da vitamina D, embora tudo isso a gente tem que colocar na balança também, né, com a questão aí do câncer de pele, né, tem que ser avaliado. Agora, no lúpus, o sol, ele tá envolvido também como um gatilho da doença, sabe? E ele pode fazer com que a doença entre em atividade, porque os raios ultravioletas, eles podem entrar ali no DNA, fazer uma alteração, aí quando essa célula morre, né, que a gente chama de apoptose, ela expõe aquele DNA alterado e pode gerar anticorpos contra aquele DNA estranho que começam o processo ali de ativar outros tecidos, um processo de atacar, né, como a gente diz, e gerar aí os sintomas do lúpus, né? Então a gente sabe
que tem um papel importante desse mecanismo da exposição solar na atividade do lúpus. Então, o lúpus é uma exceção. Então, como é que nossos pacientes fazem, então, com a vitamina D? A gente acaba tendo que suplementar nesse caso mesmo. Então, aí, ó, suplementação com lógica, tudo bem, né? Só não pode ser uma coisa sem lógica. Fazer você gastar dinheiro ou, às vezes, ter risco sem ter nenhuma comprovação, né? Mas, no caso, nessas situações, a gente tem que avaliar mesmo, tem que manter uns bons níveis de vitamina D. E, doutora Ana, qual a relação de reumatismo e libido? Pois é, né? Também é muito comum nas dores crônicas ter alteração da libido por vários motivos, né? Tem a questão da pessoa estar com fadiga, ela estar também com o humor mais para baixo, mais frustrada, mas ainda trabalhando naquela aceitação da doença ainda pensando assim, eu queria ser a pessoa que eu era antes, então isso mexe com a autoestima também. Então tem todo esse lado emocional envolvido. Tem uma parte física, a parte física tem tanta fadiga que também trabalha mecanicamente o processo, né, vamos dizer assim, e também das limitações da articulação, se a pessoa às vezes tem uma artrite no quadril, no joelho, então é uma coisa que pode atrapalhar inclusive até o ato, né. Também, se a pessoa, tipo, tem um parceiro ou parceira que a dúvida das dores dela, né, isso é coisa da sua cabeça, é frescura, não, você tá querendo chamar atenção, fazer drama, também é outra coisa que vai minando ali a vontade de fazer qualquer coisa, né? Você tem uma pessoa que parece que te odeia, tô brincando, mas... mas acontece muito. Mas acontece muito. Então, assim, tudo isso tá envolvido, né? Então, assim, realmente a queixa da libido, da libido, né, reduzida, é bastante frequente nas nossas pacientes e nos pacientes também, né, nos homens. Então, é um lado que a gente também tem que trabalhar, né? Para você que está nos assistindo agora, tirem as crianças da sala. Doutora Ana, o que é o Rheuma Sutra? Pois é muito legal isso. Gente, o Rheuma Sutra, na verdade, ele foi uma tradução de um manual da UK Research, que é um instituto de pesquisa lá do Reino Unido, que era sobre o manual de como você deve orientar seus pacientes quanto às questões sexuais, né? E aí eles fizeram, né, essa instituição fez realmente o que seria o Rheuma Sutra, que seriam as posições, recomendação de posições para pessoas que têm dores articulares. Então, por exemplo, tem dor na coluna, então a posição tal é um pouco melhor, tem dor no joelho, no quadril, uma mobilidade de quadril reduzida, então essa outra posição. E aí eles fizeram mesmo os desenhinhos, né? E aí a Sociedade Brasileira de Reumatologia traduziu esse manual e tem mesmo o artigo, né, como orientar seus pacientes quanto à questão sexual. Depois, quem quiser, pode até me pedir que eu mando. Então, assim, foi muito legal, é um manual... Agora eu esqueci da data dele, mas ele é mais antigo, vamos dizer assim. Então é uma primeira iniciativa falando da importância da gente abordar a saúde sexual dos nossos pacientes, que é uma coisa importante. Mas é claro que, como toda coisa, ela precisa ser melhorada também, né? Acaba que uma das principais críticas é que acaba abordando mais os casais heterossexuais mesmo, né? Então não tem muita abordagem, e as mulheres, né? As mulheres lésbicas e os homens gays. Então, assim, acabou que não está abordado no manual. Então, a gente precisa aí de uma atualização do manual, sabe? Essa é a maior crítica, mas, na verdade. Tem uma outra questão também, que eu até conversei com a doutora Rafaela, que já veio aqui, né? Que também fica parecendo que o ato sexual é só essa questão, ele só está completo se tiver penetração. Mesmo em casais heterossexuais, às vezes não precisa, né? Tipo assim. Então, e o manual é muito voltado para isso, né? É muito voltado para dessa questão mesmo, assim. Então, são duas críticas aí, mas eu acho que é uma iniciativa legal, porque a gente não pode esquecer que a gente tem que olhar a pessoa como um todo, e sim, faz parte da saúde a vida sexual, né? Mas a gente está precisando aprimorar algumas coisas. Isso faz sentido no fator de o socar fofo sempre foi necessário nesse caso. Exatamente. Doutora Ana, e o que seria o grupo Apuanã? Isso, Apuanã. Apuanã. É a clínica que eu abri esse ano, né? 2 de fevereiro. Então, é um sonho antigo meu de ter um espaço multidisciplinar voltado para pessoa com doença reumática. Então, quando eu comecei a falar sobre reumatologia no Instagram em 2020, em 2021 eu fiquei assim, gente,
eu fiz alguns cursos digitais com profissional de educação física, eu chamava psicólogo, chamava nutricionista, eu falava, gente, é tão legal aqui quando a gente está nesse meio, discutindo todo mundo junto, cada um com a sua contribuição, né, com o seu olhar de especialista naquilo. Eu vi ali as alunas dos projetos falando que estavam indo bem e tudo, eu falei, gente, e se eu fizesse isso físico, né, fizesse isso um espaço que tivesse tudo isso? Então, lá desde 2021 que eu venho alimentando essa ideia, as coisas foram acontecendo, em 2023 eu parei para pensar, falei assim, cara, eu acho que já é possível. Aí dá aquela maluquice, assim, de, será que eu vou conseguir e tal? Porque é um investimento, né, tanto financeiro quanto mental também, assim, de desgaste de energia mesmo, né? Mas aí eu decidi, no final de 2023, eu decidi assumir que eu ia realmente batalhar por isso. Em janeiro de 2024 eu comecei a olhar a sala, e aí as coisas foram acontecendo, assim, eu fechei o aluguel dessa sala em junho, tem um ano, né? Junho de 2024, e aí começou o projeto da reforma, porque foi uma reforma do zero, não tinha nem piso, nem nada ali, então a gente fez essa reforma e foi chamar os profissionais. Então, nós temos todos esses profissionais voltados também para os pacientes com dor crônica, né? A gente tem uma neurologista especialista em dor de cabeça, porque nossas doenças também têm muita associação com dor de cabeça, né? Que é a doutora Marília. Aí a gente tem a doutora Rafaela, que tem essa especialização no lado da sexualidade. Então, e ela também atua também nesse lado de dor crônica, por exemplo, a endometriose tem muita associação com nossas doenças também, né? A gente tem a psiquiatra, a doutora Williana, que é voltada para a saúde da mulher, e a gente vê o quanto tem essa ação de saúde mental nas doenças reumáticas, né? Então, também queria chamar para agregar. Falando em saúde mental, nós temos um time de psicólogos, que é super importante, né? Essa abordagem aí da terapia, no cuidado ali da saúde mental, né? Inclusive, nós temos um psicólogo também especialista em sono, porque sono também é uma coisa que a gente vê que é super importante. Temos um profissional de educação física, a gente fala tanto de movimento, de exercício, que é importante, mas as pessoas não sabem como fazer, como começar, tem medo de machucar, às vezes tem a cinesiofobia, né, que é aquele medo do movimento, porque ela já está traumatizada, né, ela já tem dor. Então ela pensa assim, se eu fizer qualquer coisa aqui, eu vou sentir muita dor. Então a gente tem como trabalhar isso com as pessoas indicadas, fisioterapia, né, quem atua muito junto com a educação física, e nutrição, né, para essa questão também, que a alimentação ela é uma base importante aí também, na saúde como um todo e na saúde das pessoas com doenças reumáticas. Então, e temos reumatologistas, o doutor Felipe e a doutora Roberta. Então, é um time todo voltado para isso. A gente está na Avenida Brasil, 888, pertinho do Colégio Arnaldo, e estamos aí completando 5 meses, né? Isso? 5 meses? 5 meses. E tem sido um desafio, mas um desafio instigante, assim, que tem me motivado também. É bom ver as pessoas crescendo, é bom ver um paciente que eu tô acompanhando com outras especialidades e dando tudo certo, e sempre tem uma coisa que eu não captei e a outra pessoa captou, é impressionante, sabe? E aí tá sendo um ambiente, assim, de muito crescimento pessoal e profissional também, sabe? Então conheçam, gente. Venha para o Puanã. E vão mesmo. Eu costumo falar que o empreendedor não nasce pronto. Quais são as suas dificuldades diárias no empreendedorismo? Nossa, são muitas. Todo dia uma bicuda e uma rasteira, né? Todo dia um 7-1. Exatamente, todo dia um 7-1 diferente. Eu acho que a maior coisa é que eu nunca fiz isso, né? Tipo, eu nunca trabalhei com isso, eu nunca empreendi desse jeito. E eu acho que muitas pessoas são assim, né? Às vezes a gente tem a nossa formação, as faculdades são muito voltadas ali para a parte técnica mesmo, né? E, sinceramente, eu acho o lado de educação difícil também. Eu acho assim, então você acha que da faculdade deveria ter uma matéria disso? Não sei, será que eu teria maturidade para isso? Tem coisas que eu acho difícil essa área, realmente discutir sobre educação, assim, no nível, né, de graduação. Então, eu acho que os profissionais de educação física também, eles passam por isso, né? Tem ali aquela formação, aí você cai no mercado de trabalho. Oi, aí o que eu faço agora, né? Então, acho que os desafios vêm muito disso, né? Do desconhecimento, de estabelecer limites, de organização também. Agora, o que é prioritário agora? E eu acho que um pouco de tolerar o desconforto, que sempre vai ter uma coisa para resolver. Então, assim, não achar que você vai estar perfeito, com totalmente tudo equilibrado, né? Então, isso tem sido um desafio. Então, assim, eu só são 5 meses, né, da clínica aberta. Eu acho que os 3 primeiros meses eu estava só existindo,
assim, sabe, eu não conseguia nem falar onde eu estava, ainda tinha um restinho de obra e tudo mais. Esses 2 últimos meses que eu tô entendendo um pouco mais, eu já bolando algumas estratégias de melhoria, sabe? Mas os 3 primeiros meses, nem isso eu conseguia fazer, entendeu? Tipo assim, e isso me deixava muito ansiosa, né? Fala assim, gente, eu tô só existindo aqui, cadê? Eu não tô analisando dado nenhum, não tô fazendo nada, sabe? E é um desafio mesmo, assim, sabe? Eu acho que esse negócio do desconforto, né, de sempre vai ter uma coisa e sempre você vai estar meio incomodado com alguma coisa. Isso é um grande desafio, sabe? Doutora, muito obrigado por vir. Eu queria ficar aqui o nosso dia inteiro falando sobre dores, porque tudo dói. É muito difícil você dormir bem e acordar com dor sem motivo algum. Mas, por favor, deixe uma mensagem, um recado para essas pessoas que é possível viver bem, seja com qualquer doença relacionada à artrite ou outra que gera muita dor. Então, gente, é isso. O recado que eu quero deixar é que é possível viver bem, não desista de você. Não tô falando que vai ser fácil, porque não vai ser fácil. Veja bem o tanto de coisa que a gente está comentando aqui. Vai ser importante ter uma mudança de hábitos de vida, né? Colocar ali o exercício físico como um pilar, alimentação legal, cuidar da saúde mental, do sono. E eu sei que só isso aqui que eu falei já é muito complexo no nosso dia a dia, né? Nossa vida corrida. As pessoas têm jornada de trabalho, têm filhos e tudo mais, mas é importante que você esteja bem até para poder cuidar das outras pessoas e porque você merece viver bem, né? Então não desista, procure ajuda se você tá tendo dor aí por mais de 3 meses, ou se você às vezes já tem um diagnóstico também, mas deu uma desistida, que é comum acontecer, às vezes a gente tem esses mecanismos de fuga. Não deixe de procurar ajuda e retomar esse acompanhamento, porque hoje nós avançamos muito em muita coisa, então existe uma estratégia também para o seu caso. Ela não quer dizer que vai ser fácil, é um caminho para ser traçado, vão ter oscilações provavelmente, né, de momentos às vezes ruins, momentos bons, mas no total você vai ficar feliz de olhar para trás e ter começado a acompanhar e tratar. Você vai perceber a evolução e falar, ai, que bom que eu fiz isso, foi bom. Então, não deixe de se valorizar, se colocar em primeiro lugar e procurar ajuda. Doutor, muito obrigado. Pode ter certeza que daqui a pouco eu vou aparecer lá na Avenida Brasil, na sua clínica, para tratar algum desconforto. Que bom. Então é isso, gente. Meu nome é Kleber Filemon, eu sou host desse podcast e aqui a gente fala de tudo. Saúde, psicologia, curiosidades e atualidades. Curtam, comentam, compartilhem e até a próxima. Até!